Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre uma coisa que é muito comum em pessoas que param a pílula menstrual, que é: meu ciclo desregulou depois que eu parei a pílula. O que é isso? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreve, já deixa um like aqui nesse vídeo que não custa nada pra você, mas ajuda muito o canal a crescer e esse vídeo a chegar a mais pessoas. Também me siga no Instagram se vocês quiserem mais conteúdo sobre esse tipo de tema, anticoncepcional, ciclo menstrual e como parar a pílula, né? Esse é um tema que eu falo muito aqui, por quê e quais os benefícios e o que esperar, né? Inclusive, antes de eu começar a falar sobre hoje, tem um vídeo aqui que é muito importante. Se você parou a pílula e tá aí lidando com várias coisas que não sabe direito o que chama O que esperar quando eu parar a pílula, que eu vou deixar aqui no card, assistam lá, que é um vídeo bem interessante, que eu falo de vários sintomas que podem acontecer quando você para a pílula. Mas hoje eu vou falar de um sintoma específico, que é essa questão, né? Quando você está tomando a pílula, se você está fazendo a pausa da pílula, você tem um sangramento regular, uma vez por mês ali, por alguns dias, geralmente em menor quantidade do que era antes de você tomar a pílula, e você tem essa impressão de que o seu ciclo está regular. Então isso é uma coisa que eu já falei 1000 vezes aqui, né? Quando você toma pílula, você não tem ciclo menstrual. Você está bloqueando o seu ciclo menstrual, está bloqueando a sua ovulação, e esse sangramento que você tem no final da cartela ou entre as cartelas não é uma menstruação. A gente chama isso de sangramento de privação e ele ocorre porque nos dias que você fica sem tomar o comprimido ou nos 4 últimos dias da pílula que tem uma cor diferente, são comprimidos placebos, ou seja, que não tem hormônio. Então esses 4 ou 7 dias que você fica sem hormônio, esses níveis no seu corpo desses hormônios que você está tomando todo dia caem, e daí o seu útero, ele sente isso e descama um pouco, sangrando pela privação desses hormônios que você estava tomando todo dia e que nesses dias especificamente você não tomou. Então, quando você está tomando pílula com pausa, você está tendo esse sangramento a cada mês. E uma das coisas que pode acontecer quando você para a pílula é ter um sangramento irregular. E isso pode ser de qualquer jeito. Pode ser desde não apresentar sangramento por meses, e daí você fica 4 meses, 6 meses, 1 ano e meio esperando essa menstruação vir e ela não vem. Isso chama amenorreia pós-pílula, que amenorreia significa não menstruar, né? Pós-pílula, e acontece porque quando você tá tomando a pílula, você tá dando um recado pro seu cérebro de que ele não precisa produzir os hormônios que estimulam os ovários. E quando você para a pílula, às vezes, em algumas pessoas, demora um tempo para o seu organismo se reequilibrar e para o seu corpo entender que ele precisa voltar a produzir esses hormônios, que seria o seu normal, né? Que é o jeito que um ciclo menstrual deve acontecer normalmente. Então essa irregularidade menstrual pós-pílula, ela pode ser desde uma amenorreia, que é você ficar sem ter nenhum sangramento, até, por exemplo, ciclos longos, como sangrar a cada 2, 3 meses, ou às vezes ciclos mais curtos, ou cada ciclo de um jeito. E por que pode acontecer isso? Por esse mesmo motivo que eu falei, né? Como você estava não produzindo esses hormônios, tanto os hormônios do cérebro como os hormônios do ovário, pelo seu próprio corpo, porque tudo isso estava bloqueado pelo próprio remédio da pílula, pode demorar um tempo para que o seu corpo produza isso da forma correta e chegue no equilíbrio do ciclo menstrual, que é um equilíbrio muito fino entre alguns hormônios com algumas outras substâncias do corpo, que vai culminar aí com a ovulação, que é essa soltura do óvulo do seu ovário, e com a menstruação, caso você não tenha engravidado nesse ciclo menstrual. Outro motivo que também pode ser responsável por você apresentar um ciclo irregular quando você para a pílula é você ter alguma doença, algum desequilíbrio, alguma síndrome, alguma alteração, e que você não sabia que você tinha isso, porque você estava usando pílula e, portanto, estava bloqueando esse sinal do seu corpo, que é o seu ciclo menstrual. Então, assim, é muito comum
uma história que eu ouço assim todo dia de consultório. Mulheres que quando eram meninas, no início da menstruação, ali na adolescência, tinham ciclos irregulares e que algum médico chegou para elas e falou assim: para resolver seus ciclos irregulares, vamos entrar com a pílula. Só que entrar com a pílula não resolve nada, entrar com a pílula não regulariza o seu ciclo, ela bloqueia seu ciclo. E se lá na infância, na adolescência, você tinha alguma alteração, algum desequilíbrio no seu corpo que estava causando esse ciclo irregular, se você não investigou isso e não tratou, e daí você começou a pílula com 16 anos e você tá parando agora com 30, pode ser que você tenha passado aí esses 14 anos com esse desequilíbrio, sem saber que você tem ele, porque o sinal que o seu corpo estava dando do desequilíbrio era uma alteração de ciclo que foi bloqueado. Então, quando você para a pílula, você volta a funcionar o seu corpo da forma que ele funciona, da forma que é o seu normal, e nesse momento você identifica esse sinal de desequilíbrio que seria um ciclo menstrual irregular, como, por exemplo, uma síndrome dos ovários policísticos, que é uma coisa muito mais rara do que parece, tá? Muitas pessoas acham que tem síndrome, não tem, mas isso também pode ser um caso, tipo, você não estava tratando essa alteração, que é uma alteração metabólica, que tem a ver com a glicose, com a insulina também, e daí agora você descobre mais velha, né, porque você estava bloqueando o seu corpo por tanto tempo. Então são essas duas situações, ou é um tempo que o seu corpo está demorando para se reequilibrar, ou realmente o uso da pílula estava meio que abafando, né? Estava mascarando uma coisa que realmente está desequilibrada no seu corpo cronicamente e que você não descobria porque você estava bloqueando o seu ciclo. E agora que você desbloqueou, vai mostrar como ele realmente é. E é por esse motivo que eu sempre oriento as minhas pacientes, mesmo as pacientes que querem, tipo, tão felizes com a pílula, não querem parar, eu acho interessante você programar parar a pílula um pouco antes de você realmente querer engravidar, entendeu? Sabe assim, tipo 1 ano antes do seu plano, né? Se você planeja engravidar daqui a 1 ano, eu te convido a cogitar a ideia de parar a pílula antes, porque muitas pessoas acham que vão parar a pílula e que no mês seguinte já vão voltar a ovular e que vai estar tudo bem. Mas às vezes não. Às vezes você tem questões que seria interessante você equilibrar e tratar, ou até mesmo o próprio ato de você conhecer o seu ciclo menstrual antes, e o seu corpo, né? Antes de você passar por essa imensa transformação que é a gestação, né? Se você é uma pessoa que está bloqueada há muitos anos, talvez você vivenciar aí durante alguns meses, pelo menos, ou durante 1 ano, o seu ciclo menstrual, como o seu corpo se comporta com essa variação hormonal, vai fazer com que você viva uma gestação mais tranquila do que você partir de pílula para gestação direta, sabe? Então, sei lá, eu acredito que é muito importante esse autoconhecimento do corpo antes da gestação, além de que se você dá um tempo para você entender se o seu corpo ele tá saudável, né, se ele tá com um ciclo menstrual normal antes de tentar engravidar, também evita aí os casos de surpresas, né, de você parar a pílula, querer engravidar imediatamente e daí descobre desequilíbrios, descobre alterações que você não sabe que você tem porque você estava bloqueando seu ciclo menstrual. Então, basicamente, esses são os 2 principais motivos aí de irregularidades da menstruação após a pílula. No caso desse tempo que o seu corpo está demorando para equilibrar, geralmente não tem muito o que fazer, a gente aguarda alguns meses, até 6 meses, é bem tranquilo, assim, não nos preocupa que você esteja apresentando essa irregularidade. E no caso de doenças que você, de alterações mais graves, que você realmente descobre algum desequilíbrio, daí, dependendo do que for, você vai tratar de acordo com o que você descobriu, né? Então, espero ter ajudado vocês. Se vocês tiverem dúvidas ou mesmo sugestões de outros vídeos, podem deixar aqui embaixo. E até o próximo vídeo.